Oi pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a Nana e hoje eu estou com um convidado repetido por aqui, já estamos repetindo os convidados, tô precisando conhecer mais pessoas. Não, sacanagem, brincadeira, eu trago as pessoas aqui com quem eu realmente quero falar e pessoas que fazem parte da minha mesa de alguma forma. Enfim, eu trouxe o Abner aqui de novo. Alguns acertaram, quer dizer, a maioria acertou. Eu fiz enquete tanto no Twitter quanto no Instagram, as pessoas super acertaram. Mas tudo bem, fazer o quê, né? A gente tenta fazer uma surpresa, não consegue, porque eu sou uma pessoa muito óbvia. Enfim, Abner, se você quiser se apresentar antes da gente falar sobre o livro, tudo bem que você já esteve aqui, mas vai que, né, alguém chega agora. Então, sou amigo da Nana, sou Abner, casado com a Mayara, somos aqui de Gravataí, no Rio Grande do Sul, onde tá muito frio. Tá muito frio. E pastoreio aqui um ministério de jovens chamado You, numa Assembleia de Deus. E é isso. Pra saber mais, ouve o outro episódio que a gente gravou junto também. Foi basicamente contando aí minha vida ministerial. Enfim, bom, então eu chamei o Abner pra gravar comigo porque eu recentemente li Não é Negócio, é Pessoal, um livro do Bob Sword, maravilhoso, que inclusive eu comprei porque eu vi a Abner falando desse livro. E aí quando eu terminei pensei, vou gravar episódio sobre esse livro, porque não tem condição de eu não falar sobre isso. Aí que pensei também, falei, não vou gravar sozinha. Vou chamar a pessoa que, ouvi falar sobre o livro pra gravar comigo. E aqui estamos, sei que a Abner ama esse livro, então não tinha pessoa melhor pra eu chamar pra gravar aqui comigo. Tá, mas o que fala esse livro? Se você quiser introduzir aí, Abner, fica à vontade. Então, inclusive ontem eu tava dando uma revisada no livro pra gente conversar, né, hoje. Uhum. E aí não me aguentei, já fui lá no Instagram, já fiz stories já e já disse que era um livro que todo mundo tinha que ler uma vez por mês, no mínimo. Porque, assim, vou contar um pouquinho da experiência, como que eu cheguei no livro. Uhum. E aí, de quebra, já vai dar pra saber sobre o que fala. No ano passado, antes da pandemia, né? No início do ano ali, veio uma palavra, assim, bem forte, assim, em relação a como a gente deveria conduzir o ministério que a gente lidera aqui, que era sobre voltar à essência. Voltar à simplicidade, voltar aquilo que é mais importante, aquilo que nos sustenta, a base. Só que em novembro do ano anterior, de 2019, ninguém nem imaginava que pandemia viria, o Vitor Vieira veio aqui na igreja e ele me presenteou com esse livro, com Não é Negócio, é Pessoal. E junto, né? Porque ele vem com a base shop inteira, né? E aí eu já fiz também minha compra de todos que eu ainda não tinha, né? Por surpresa, tinha alguns livros que eu não tinha da base Eu e shop. o Gabriel já estamos ficando assim também, garotos propagandas. Porque a base shop aqui a gente tem quase tudo já agora. Mas aí tava entre vários livros, tava ele ali, pequenininho, né? No meinho ali, e eu deixei ele de canto. Uhum. Aí no ano seguinte, no verão, no início, tava lá na praia, ia passar um final de semana lá, vou levar um livrinho fininho pra eu conseguir ler lá entre uma mergulhada na piscina e outra. Peguei e abri ele de manhã e simplesmente não consegui mais largar. E aí atravessei a tarde e aquele meu dia foi mergulhar nesse livro. Porque basicamente ele estava assim, direcionando e respondendo tudo aquilo que aquela palavra que a gente tinha recebido sobre essência, sobre simplicidade, sobre a base, ele ia respondendo tudo. E aí eu sou péssimo de memória e sempre que eu confio na minha memória, depois eu acabo me dando mal. Então eu já peguei um lápis, comecei a rabiscar todo ele pra ir anotando os insights que eu tinha. Então o meu livro ele é todo rabiscado e aquilo foi respondendo assim, ó, tudo, sabe? Depois eu mandei uma mensagem pro Vitor, cara, muito obrigado. Muito obrigado por esse presente, por esse livro, porque realmente cada página foi direcionando ainda mais aquilo que a gente quer viver nesse ano sobre simplicidade, sobre aquilo que é o basilar. E quando eu digo isso, né, o que o livro respondeu? Basicamente é sobre a gente olhar para o nosso relacionamento com Jesus como igreja e entendendo que
aquilo que a gente faz parte, que é a igreja, né? Ela é muito mais do que uma organização, ela é muito mais do que um sistema, né? Ela é algo que é pessoal para Jesus, que Jesus se relaciona com ela. E não à toa a palavra que a Bíblia usa para definir essa igreja é uma noiva, e a noiva é aquilo que é o mais íntimo, né, para um noivo, é a sua própria noiva, e Jesus trata a igreja dessa forma, ou seja, é algo muito especial, precioso e pessoal para ele, e a gente faz parte dessa noiva, só que muitas vezes a gente tem se beneficiado dessa noiva e quase que usando essa noiva como que de fora e não como parte dela. Exato. E aí nesse ponto que o Bob Sorg vai assim nos dar muitos tapas na cara, nos colocar no chão e dizer, nossa, eu tenho me apropriado daquilo que é íntimo de Jesus, porque a noiva é de Jesus, tudo bem, eu sou parte dela e eu devo agora me entender como parte dela e não como alguém que está usando ela. E Jesus, bom, né? Desculpem aí as pessoas mais liberais, mas assim, o relacionamento de Jesus é monogâmico, não é um relacionamento aberto. É ele e a sua noiva. E assim, ele tem muitos ciúmes, né? E ele não vai dividir essa noiva com ninguém, muito menos com alguém com pretensões de realização pessoal em cima da noiva dele. Então, tipo, o livro vai batendo assim muito e vai usando vários exemplos de pessoas na Bíblia que entenderam isso, que foram reais amigos de Jesus e amigos do noivo, e aí entra esse papel, né, do amigo do noivo, daquele que faz parte da noiva, mas ao mesmo tempo ele é um amigo do noivo, um padrinho do noivo, que vai ajudar a noiva e não vai usar ela. Então tem todo esse lance aí, e aí no final ele fala bastante sobre a indústria, do que a gente chama aqui no Brasil a indústria do gospel, e ele vai falar algumas coisas sobre isso. Então, tipo, cara, isso definiu muita coisa para o nosso ministério aqui a partir do ano passado, e foi bem interessante porque isso foi definido antes da pandemia, e a gente começou a pregar sobre essência, sobre simplicidade, sobre aquilo que realmente importa. E eu me lembro que na palavra de início que eu trouxe essa visão para a igreja, aqui para o ministério, eu cheguei a falar assim, gente, se cair um meteoro aqui nessa igreja e a gente perder toda a estrutura que a gente tem e, né, tudo que nos deixa confortável aqui, né, o que vai restar da gente? Será que a nossa igreja está definida em cima de uma estrutura de concreto, ou o que sobra dessa essência de quem a gente é? E aí não precisou vir um meteoro, né? Veio uma pandemia, tirou a gente de lá, todo mundo ficou na sua casinha. E, nossa, foi bem especial, assim, Deus já ter nos preparado, e como Deus usou esse livro para preparar todo um ano de bastante dificuldade que ia vir pela frente. Incrível, né? Como que um livro, quer dizer, um livro não, né? O conteúdo que existe dentro desse livro consegue responder e dar tanta sustento, né? Mas como que isso é a base mesmo da gente obedecer aquilo que o Senhor tem nos conduzido, né? Esse livro, eu lembro que eu fiquei ainda mais interessada nele quando eu gravei o episódio com o Dani Esteves, que o episódio chama Amigo do Noivo, e ele fala, né, especificamente do primeiro capítulo desse livro, que fala do amigo do noivo. E desde então esse livro, tipo, eu já tinha te ouvido falar sobre ele, e aí eu vi o Dani falando de novo no fim do ano passado sobre, e eu fui ficando mais interessada. Só que quando eu peguei o livro pra ler, foi tipo, não foi o livro que o Abner falou e não foi o livro que o Daniel falou, foi o livro daquilo que o Senhor queria quebrar em mim mesmo, assim, sabe? Eu vinha de um período, assim, eu li ele na semana passada.
Eu vim de um período de... A minha rotina tem mudado muito ultimamente, assim. Eu tenho tido algumas inconstâncias e várias coisas. E, convenhamos, a primeira coisa que sempre cai na nossa rotina, quando ela muda, é o nosso horário, tipo, fixo com o Senhor, assim. Eu tava com um horário fixo todos os dias quando eu chegava do trabalho, de orar, ler minha Bíblia, enfim, ficar com o Senhor. E a primeira coisa que foi mudando nesses últimos tempos, com a rotina mudando, foi isso, assim. Eu não tinha um tempo fixo, sabe? Onde eu achava, eu colocava o Senhor ali. E isso é muito ruim. Pelo menos na minha experiência, que eu funciono bem com rotina, isso é muito ruim. Pode ser que para outras pessoas seja maravilhoso ter uma rotina doida e cada dia encaixar num horário e funcionar super. Mas pra mim, eu sou uma pessoa um pouquinho que necessita de rotina, que senão não cumpre com as coisas. E aí, esse livro foi uma surra, assim, sabe? No sentido de, para de produzir coisas pra mim. Eu quero que você gaste tempo comigo. O que eu tenho com você não é um negócio, é de fato pessoal. Eu não quero que você me faça coisas, eu quero que você seja minha noiva. E acabou. Então foi um livro que ele me marcou muito, assim. Como eu falei, né? Minha rotina tava muito doida. Normalmente eu não vou trabalhar de carro, dirigindo durante a semana, assim. Foi uma semana que eu fui todos os dias trabalhar de carro. E quando eu vou trabalhar de carro, eu gosto de aproveitar esse tempo pra orar. Porque, são 40 e poucos minutos que eu gasto de distância de carro dirigindo, e é um bom tempo que eu tenho ali pra gastar com o Senhor, não tem mais nada pra fazer, eu posso ouvir podcast, posso ouvir música, enfim, mas eu gosto de orar. E foi uma semana que, todos os dias eu reparei isso, acho que foi na quinta-feira, eu comecei a ler o livro na segunda, fui lendo um pouquinho por dia só. E aí, chegou na quinta-feira, eu falei, cara, todas as minhas orações da manhã estão sendo baseadas naquilo que eu li no livro na noite anterior, sabe? Falei, cara, como que pode, né? Um livro, no caso de vocês, foi mais específico para o ministério, para a comunidade em si, mas como eu li sozinha, foi um desenvolvimento para mim, como ele me moldou naqueles dias que eu tava ali, sabe? Como ele tem ecoado na minha cabeça, nos meus pensamentos, nas coisas que eu tenho desejado fazer e tudo mais. É muito louco, né? Como que um livro tem esse poder e aquela coisa que eu até salvei um story, que eu salvo stories de livros lidos no meu Instagram, pra deixar ali, né, no fixo, como recomendações mesmo. E aí, como é louco os livros do Bob, que pra mim eles não são, super revelações profundas do Senhor, assim, teológicas, que você fala, uau, não é um Heiser da vida, né, como você tá dando o curso lá. Sim. Cara, não é, mas ele mexe com você. Você fica pensando ali, as suas orações são em cima daquilo que você leu, que não é uma grande revelação profunda, mas ele tá mexendo com você, porque ele te incomoda. Ele fala, o que Deus espera é isso daqui. O que tá acontecendo? Por que você não tá aqui onde Deus tá esperando, sabe? Não é um absurdo que ele tá esperando de você. Ele lembra verdades que a gente, no meio do caminho, tenta se convencer que o caminho que a gente tá tomando é um caminho sincero, quando na verdade a gente tá só se enganando. Exatamente. Na verdade tem uma parte do livro que ele fala isso, né? De tudo bem, às vezes na nossa mente a gente fica se convencendo, não, mas isso que eu tô fazendo é pra Deus, isso que eu tô fazendo tem um fim que é pra Deus, mas no fim existe uma promoção pessoal, no fim existe uma vaidade, existe um orgulho, e aí ele meio que lembra isso pra ti, né, que não é uma grande revelação, mas é só um tapa na tua cara pra tu tu tá querendo enganar quem? Exatamente. Muitas vezes a gente tá tentando se enganar, falando, não, né, eu tô fazendo isso aqui pro Senhor. Não tá nada, meu filho. Não tá coisa nenhuma. Tá fazendo porque pra você é um negócio de autopromoção. Que livro, meu Deus do céu, que surra. E deixa eu te perguntar, tu tinha assistido o filme que ele comenta no início, o Mensagem pra Você? Que ele usa como exemplo pra falar do... Eu assisti, mas há 30 milhões de anos. Na hora que ele citou, eu falei... Eu nunca tinha assistido. Eu preciso reassistir esse filme um dia na minha vida. Não, eu nunca tinha assistido, mas... achei super legal o exemplo do filme. Como ele inverte, né, a ideia da coisa. É muito legal mesmo. Porque a gente escuta isso no mundo corporativo, assim, né? Não é pessoal, é só um negócio. Ninguém vai se ofender. São os ossos do ofício, né? Só que pessoal. No fim das contas, sempre pessoal. Eu gosto muito como eu falei, né, o Dani tinha falado pra mim desse livro quando a gente gravou juntos e tal, e ele cita o exemplo de João Batista, que o livro inteiro tá permeado desse exemplo de João Batista, né, e ainda bem que está, porque é excelente. Só que quando ele cita o exemplo de Abraão, pra mim é o mais, foi o que mais me tocou, porque eu tenho...
o meu TCC, que eu já citei algumas vezes nesse podcast, eu pego um pouco da história de Abraão e uso ele como base, que eu fiz o meu TCC sobre família e tal, e Abraão, o sacrifício de Isaac e tal, tinha muito a ver. Então eu já tinha esse fator pessoal voltado com o tema, só que na hora que ele cita que, né, como ele fere Abraão no que ele mais desejava para que aquilo se tornasse pessoal para Abraão e não fosse só um negócio. Ai, gente, não tem condição. Eu não tenho condição. Eu sou chorona, entende, Abner? eu chorei, não tem como. Não tem como. Não, a parte de Abraão é muito bonita e como realmente faz sentido da narrativa essa intenção de Deus de cada vez ir tocando mais fundo e mais fundo e mais fundo. Primeiro naquilo que é externo a Abraão, né, que é a família dele, a terra dele, mas que de certa forma tem tudo a ver com quem a gente é, né, as nossas raízes. Mas não é exatamente em nós, né? É algo externo a nós. E aí ele vai pedindo, né? E ele pede para Abraão ser perfeito. E aí ele pede para que ele toque no órgão sexual dele, que é algo muito íntimo. Né? Tipo assim, cara, o sinal da circuncisão, sei lá, né? Podia ser no dedo, podia ser, sei lá, podia ser no... Não, tem que ser no mais pessoal. Então, cara, faz muito sentido, assim, né? Realmente é uma aliança íntima. E aí até, por último, o próprio filho, né? Então, cara, é demais, assim. Não, e eu acho genial que nessa de marcar a vida de Abraão no pessoal pedindo o filho, ali o Senhor também já estava marcando o próprio Isaac, né? Tipo, querido, pro seu pai é o filho, pra você é sua vida. Os dois de uma vez só, 2 coelhos de uma cajadada só. Sim. A gente ri, mas a gente ri porque a gente não tá lá no lugar. Né? Exatamente. A gente ri porque sabe o desfecho da história no fim, mas pra quem não sabe que o anjo ia descer e ia pedir pra parar, tava com o coração no pescoço, né? Isso. Uma pregação, uma vez, que era líder aqui com a gente, ele pregou uma vez sobre isso, dizendo que a gente tem que parar de ler a Bíblia já com a mentalidade de saber o desfecho final. Mas vive aquele momento, assim, tipo, vive o momento da mãe de Moisés largando o filho no Nilo sem saber o que vai acontecer. Tipo assim, o desespero daquela pessoa, a gente sabe que depois a filha do faraó vai encontrar. Ah, legal. Mas para aquela mãe que jogou o filho no rio, não sabia. Tipo, aquilo foi algo desesperador. Né? Total. E para Abraão também, sabe? E aí, claro, ele é o amigo, né? E aí, outra coisa que eu conecto é... O Lewis fala no final do volume único das Crônicas de Nárnia, tem depois aquele apêndice sobre como escrever para crianças, uma coisa assim. E aí ele fala sobre amizade, né? Como começa uma amizade. E ele diz que a amizade começa quando um fala pro outro: eu não sabia que... eu achava que eu era o único, não sabia que tu gostava disso também. Né? Que é sobre essa coisa do incomum, de ter coisas em comum. E não à toa, Abraão é chamado amigo de Deus, porque tem essa grande coisa em comum, que é os dois entregaram o seu filho. Sim. E aí, esse é o símbolo máximo, né, de amizade, assim, ter algo tão íntimo assim em comum. E esses dois, com certeza, foram grandes amigos nesse sentido, porque da mesma forma que foi pessoal para Abraão, foi pessoal para Deus, ou Deus, na verdade, queria mostrar para Abraão o quanto era pessoal para ele. Exato. E até tem uma parte aqui que diz assim, ó: não há nada mais pessoal do que estar pendurado em um pedaço de madeira. Tipo, nossa, essa aqui tá na página 14, isso já me joga no chão, assim, ó. Mal começou o livro. Cara, eu li isso na página 14, assim, eu já tava no chão, assim, ó. Cara, não há nada mais pessoal do que estar pendurado num pedaço de madeira. Acabou de começar o livro, já levou essa, já. E o que a gente tem feito, sabe, tipo... Jesus entregou a sua vida para uma igreja e essa entrega foi estar pendurado num pedaço de madeira para morrer. E aí agora a noiva por quem ele se entregou, eu tô usando ela. E aí, tipo, isso fala muito pra liderança, assim, né? Tipo, pra casos como eu, assim, que estou num papel de guiar
né, as pessoas, e é muito fácil nesse papel a gente confundir as coisas e por algum momento achar que a gente tá no comando e usando as pessoas para um lado ou para o outro, e aí não, sabe? Eu tô lidando com algo de outra pessoa. Eu botei ontem nos stories, tipo, a igreja é propriedade de outra pessoa. Sim. Ele nos encarregou como administradores, que devem ser mais amigos do que administradores, porque o amigo, ele entende a mente do outro amigo, ele sabe as melhores decisões que devem ser tomadas, mas não é propriedade minha, ele me emprestou para eu cuidar e ele vai requerer de volta. E essa é a parte que mais pega, ele vai requerer de volta. E eu vou ter que prestar contas do que eu fiz. Sim. E o Bob fala super isso, né, no livro. Faz até aqueles desenhinhos, assim, tipo, do amigo, a noiva e o senhor, que é genial pra mostrar pra gente, tipo, pelo amor de Deus, se toca. Tipo, para de tratar a noiva como um negócio, como uma instituição, alguma coisa, inclusive da qual você também faz parte, você também é noiva, você não é só o amigo, porque isso não é seu, não te pertence àquela pessoa que transformou um pedaço de madeira em algo totalmente pessoal, né? É muito louco esse negócio. Aquele capítulo que fala, acho que a cruz torna tudo pessoal, uma coisa assim, eu esqueci o título. Que ele fala, que ele vai falando, né? Ele fala de João Batista, fala de Abraão, e aí ele vai por exemplo, de Jesus, né? De como a história de que Deus está construindo, né? Construiu com o mundo, enfim, com o seu plano, tornou pessoal pra Jesus a coisa, né? Porque assim, Deus vindo pra Terra como homem, pra mim já é muito pessoal só aí. Deus se fazer carne, tá ótimo, já tava bom aí já. Mas o que ele fez em vida e ele ir até a cruz, né? Como a humilhação de um Deus fazendo carne e acabando na cruz, mostrando o quão pessoal é pra gente, me fez lembrar um pouco do que você até falou aqui, da gente fingir que não sabe o final. Tipo assim, esquece que você sabe o final. E aí eu lembrei da minha experiência na Páscoa passada. Eu fiz a Igreja Esperança, a igreja do Guilherme de Carvalho, do Igor Miguel. Eles sempre fazem uns cultos assim, na quinta, sexta, sábado e domingo. E aí tem um culto de madrugada, no domingo e tal, tudo mais. Então, só que assim, eles fazem a experiência, você meio que esquece que no fim Jesus vai ressuscitar. Então, chega no sábado de espera, meu Deus, sabe, né? Era um Parecia que eu tava ali, entendeu? Tipo, esperando Jesus ressuscitar. Eu sei que ele ressuscitou, mas tipo, a experiência de você... Esquece, vive aqui que você tá... Aquilo que tá sendo proposto, né? De viver um dia... E ser impactado depois. No domingo, no culto das 5 da manhã, era tipo... Eu tava querendo soltar fogos, entendeu? Era essa a sensação. E como experiências assim... transformam num negócio pessoal pra gente. Porque era tipo era pelo menos um culto ali por dia... Nesses, né, quinta, sexta, sábado e domingo, tipo, você fica na expectativa, tipo, hoje é a sexta-feira, então hoje eu tenho que viver aquilo que o Senhor tá falando sobre a morte. E aí não sabe. Então, assim, a coisa se torna muito pessoal pra você quando você tá vivendo aquilo, né? E aí, olha só que interessante, né? Por que a gente tem que viver a palavra? Pra que ela se torne pessoal pra gente, de verdade. Então, né? Exato. Cara, tem outra parte aqui que eu queria comentar. Pode comentar. Aliás, gente, só avisando aqui, o Abner botou 46 post-its no livro dele, um livro de 100 e pouquinhas páginas, só pra poder comentar aqui com a gente. Eu falei pra ele, se você quiser ler tudo o livro aqui, fica à vontade. Não, inclusive esse livro a gente incentivou toda a liderança a comprar. Então, nas reuniões de liderança a gente pegava, abria ele e comentava. Nossa, é um ótimo livro pra fazer um estudo com liderança. Nossa, ia ser genial. Inclusive, eu tô pensando em repetir e fazer de novo. Ano passado a gente fez. Mas tem uma parte aqui que é justamente nesse lance de sucesso ministerial ou de crescimento, e que todo ministério, querendo ou não, tem esse vislumbre, assim, né, de crescer, né? Alcançar mais pessoas, de impactar a cidade. E, tipo, a pandemia tirou todo mundo daquela noção visual, né, daquele senso visível de que as coisas estão crescendo. Porque agora eu já não tô mais enxergando o número de pessoas que estão vindo na igreja. E aí essa parte aqui mexeu bastante assim com a gente, lá na página 44, que diz:
Sucesso ininterrupto é prejudicial para a formação do caráter. Caraca. Eu tinha esquecido disso, dessa trecho. Meu Deus. Eu não sei se ele tá falando aqui de João Batista, porque Sim, ele tá falando de João Batista porque, tipo, João Batista tava numa crescente ministerial, né? Arrastando multidões Totalmente pro deserto. E aí, justamente, no momento que Jesus começa a atrair mais multidões do que João, que os discípulos de João começam a questionar ele, né? Tá, e aí? Né? A gente tá perdendo aqui. Ele tava tipo, é isso mesmo, galera. É isso mesmo, que ele cresça e o nosso ministério vira em nada. Exatamente. E aí, nesse contexto, né, que ele mostra, que ele diz, a diminuição é um ingrediente essencial dentro do ciclo da vida saudável. Uhum. Aí ele fala, pois o sucesso ininterrupto é prejudicial para a formação do caráter. E como é verdade isso, né? Pessoas que não experimentam a diminuição, não experimentam a humilhação, não experimentam o sofrimento, são as pessoas que vivem no mundo da lua, né? Que acham que as coisas sempre vão dar certo, sempre vai ser só sucesso, vai ser só vitória, e aí não estão preparadas nem para uma frustração, uma decepção. E como isso molda o nosso caráter. Sim. E como foi importante pra gente ter esse baque ministerial, assim, de passar bons meses sem perceber um crescimento visível, e o quanto isso mostrou pra gente que não era sobre nós, o quanto isso mostrou pra gente que Deus estava no controle e que a igreja era dele, e que não importava mais a gente já não tinha mais as ferramentas na mão, assim, e a gente tinha que não contar. Não importa a performance de vocês, né? Tinha que novamente contar com aquele que, em Atos, né, ele quem acrescentava a igreja, aqueles que deveriam ser salvos, e, né, porque chega um momento que a gente acha que é a gente que tá atraindo as pessoas pela nossa Exato. pela nossa performance mesmo, e foi muito importante, é muito verdadeiro isso, assim, todo mundo precisa de momentos de fracasso na vida para formar caráter. Exatamente. Eu entendi melhor, assim, sabe? Porque que o Senhor usa dessas situações pra fazer a gente crescer e aprender a depender mais dele, né? E viver num relacionamento íntimo de verdade. Não que eu não entendesse antes. A vida cristã, a gente fracassa o tempo todo. A gente vive aprendendo que a gente fracassa. Mas a leitura desse livro me fez entender meio que como o Senhor usa, sabe? Essas coisas, o pedido de um filho, levar uma pessoa com sucesso ministerial pro deserto, me fez entender melhor, sabe? É por isso. O Senhor tá usando pra isso. Não pra, sei lá, deixar a pessoa infeliz. Pelo contrário. Pra que ela entenda que o que ela tá fazendo é tão pessoal que ela precisa ser ferida pra que aquilo seja pessoal, né? Pra que não seja em momento nenhum desvirtuado pelo desejo da pessoa de ser bem-sucedida ou qualquer coisa nesse gênero. É sentir o coração de Deus, né? Ser unido com Ele, né? De tal forma que eu sinto o que Ele sente. E como a gente é uns crentinhos michuruca, né? Convenhamos. Porque assim, Deus pede, o cara tá lá no maior sucesso do ministério dele, vai pro deserto. E o cara vai, entendeu? Comer abelha e mel. Abelha e mel. É isso, entendeu? Tá ótimo. Aí o outro pede o filho. A gente, Deus fala, vai pra ali, a gente vai ficar, não. Sabe? Que crentinho michuruca que nós somos. É bem Olha, isso. Meu Deus. E aí, agora, o que me pega é essa finalização aqui também. Principalmente nessa perspectiva de que a gente vai, em algum momento, olhar no olho de Jesus. Cara, isso... Depois que eu li esse livro, eu repito isso quase em toda a pregação minha. Eu falo assim, gente, imagina se cada um de nós, por 5 segundos no dia, pensasse que vai chegar um momento em que o teu olho vai se cruzar com o olho de Jesus. Porque a gente vive uma vida assim, mergulhada no trabalho ministerial e Jesus começa a ser só uma mensagem e não uma pessoa. E Jesus é uma pessoa, e uma pessoa que a gente vai se encontrar. E a gente vai olhar no olho dele de forma pessoal, individual,
Às vezes a gente acha assim, acha tipo, tem uma multidão na frente de Jesus, Jesus vai dar aquele olhar assim de paisagem pra todo mundo. Mas tipo, se existe uma recompensa individual, existe um tratamento individual e um olhar individual. E se a gente pensasse 5 segundos do nosso dia nesse olhar individual que a gente vai receber de Jesus, sabe o quão diferentes seriam as nossas motivações a cada dia? Sim. Se a gente soubesse que tudo isso que a gente vai fazer naquele dia, a gente vai prestar contas diante desse olhar, com olhos de fogo. Sim. E outra coisa que eu repito bastante é: você vai olhar para esse Jesus como quem olha para um velho amigo, né? Tipo assim, como a continuação de uma grande amizade que a gente construiu ao longo da vida. E tipo, cara, eu queria te ver. Finalmente, né? Sabe? Finalmente, tipo o amigo web crente, assim, que tipo, passou a vida só se falando pela internet. Ele vai, que legal. Olha, eu já conheci alguns web amigos e assim, a sensação é maravilhosa. Imagine Jesus, então. Nossa! Ou vai ser tipo assim, meu Deus, não conheço aquela pessoa e mexi naquilo que era dela. Aí azedou. Pior. Aí azedou, mãe. Mexi naquilo que era dela e agora eu vou ter que prestar contas. Então faz toda a diferença. Essa eternidade como continuação de uma grande amizade que está sendo construída no hoje. A gente tem que pensar nisso, a gente quer a eternidade, a gente quer o céu, entre aspas, e a gente se esquece que Jesus está nessa eternidade e que conviver com Ele por toda a eternidade, se isso não é legal hoje, se isso não é atrativo hoje, por que seria atrativo na eternidade? Você querer passar para sempre uma pessoa. Haverá um dia em que você e eu vamos olhar dentro desses mesmos olhos de fogo. Quando seus olhos se prenderem aos dele, a única coisa que importará no universo inteiro naquele momento serão as palavras que sairão da boca dele. A grande questão é, ele vai afirmar que teve um relacionamento pessoal com você? Naquele dia não vai importar o quão pessoal você pensou que fosse sua conexão com Cristo. Aí vem essa coisa da gente ficar se enganando, né? Exato. Da gente achar e ficar se convencendo que pra gente foi pessoal. Você poderá dizer, Senhor, Senhor, mas a questão não será se pareceu pessoal pra você. A maior questão vai ser, será que foi pessoal pra ele? Nossa! Gente, esse livro, misericórdia. Não dá, entendeu? Ele te conheceu, sua proximidade com ele foi perto o suficiente para que ele pudesse te conhecer? Não dá, entendeu? Não dá. Entendeu porque eu falei que traz assim, tipo assim, é por isso que eu faço as coisas, por isso que eu feri a perna de Jacó, enfim, sabe? Exato. E é tipo, cara, verdades simples, nuas e cruas. Tipo, nada de uma grande revelação que você nunca escutou na vida, mas é aquele tapa na cara que tu precisa levar pra voltar ao primeiro amor. E eu acho que é um tapa que a gente precisa levar também pra aprender a parar de reclamar das coisas que das situações que a gente vive, sei lá, uma situação difícil, enfim. Tanta gente, vamos supor, né? Alguém que perdeu alguém querido aí nesse ano aí. Cara, não tô dizendo que Deus tá feliz em te fazer passar pela perda de alguém que vai te fazer crescer, sei lá, independer de Deus. Você acha que Deus tá feliz? Lógico que não tá. Mas ele usa de métodos que nos ferem pra que a gente entenda que o relacionamento com ele tem que ser pessoal. Não tem jeito. Não tem jeito. Se você quer lidar com um relacionamento com Deus sem ser de jeito pessoal, já não é relacionamento. Porque relacionamento é pessoal. Exatamente. É um livro muito forte, né? Putz, grila. Ele é super curtinho, gente. Pelo amor de Deus, vocês que estão vendo esse podcast, eu quero todo mundo atazanando as ideias do Vitor, comprando esse livro, acabando com o estoque da base desse livro. Tem 119 páginas. É 120. super curto. No dia que eu peguei ele, eu comecei a ler, eu falei, putz, se eu pegar isso aqui, eu vou ler ele inteiro agora. Foi o que eu fiz, no caso. Daí, só que era tipo de noite, assim, eu tô lendo antes de dormir, era umas 10 e pouco. Aí eu falei, não. Senão amanhã no trabalho eu vou ser ninguém. Aí eu falei, vou ler um capítulo por dia, porque são acho que 5 capítulos nesse 4, é super curtinho. Aí eu falei, vou ler um por dia, no fim de semana eu já terminei. E foi exatamente o que aconteceu, e foi maravilhoso. Eu recomendo muito. Sabe aquele livro que você fica tipo assim, eu queria ler mais, mas eu também não queria que acabasse. É tipo isso. Bom que dá pra ler de novo, né?
Não, esse tipo, tem uns livros que é leitura obrigatória anual. Esse, Ego Transformado. Tem vários, assim, que, tipo, preciso ler todo ano pra eu me botar no meu lugarzinho. É isso. Bom, aí no fim ele fala ali sobre a indústria gospel, né? Umas experiências assim, porque, cara, assim, no Brasil a gente já tem vivido umas coisas meio malucas, né? Imagina o berço do capitalismo nos Estados Unidos. O que não é a igreja, né? Até esse negócio de vamos botar mais cultos num dia, porque... E aí vamos fazer ali 20 minutinhos de louvor, né? Outros 20 minutinhos de palavra, fast food, pra gente girar mais pessoas e tal. Mas que relacionamento essas pessoas estão tipo, tá gerando nas pessoas, né? Uma vez perguntaram assim pra mim, quando é que a gente vai fazer mais de um culto aqui no You? Eu falei, por mim, Nunca. enquanto não tiver assim explodindo de gente pra fora, que realmente seja uma questão logística, não vai ter. Porque às vezes parece pra alguns quase ostentação, assim, nossa, não, minha igreja tem tantos cultos num dia. Exatamente. Tinha uma igreja que a gente ia bastante quando eu tava lá na África do Sul, que eles tinham 3 cultos por dia. Às vezes a gente gostava de ir no último, porque era o único que a hora que acabava a gente conseguia ter um contato com as pessoas, sabe? Uhum. Porque os outros era tipo assim, acabou, desculpa, tem que ir pro próximo. Então, tipo assim, acabou, você vai embora. Uhum. Não tem um relacionamento com as pessoas, assim, que era muito ruim, né? É horrível isso. A igreja é relacionamento de um com os outros, crescendo juntos. Então, como isso é, tipo, em alguns aspectos é muito ruim mesmo, porque não gera esse relacionamento das pessoas, né? E aí no final, né, ele fala de anjos. Coisas que você gosta pouco. Ele diz que, né, na medida que a gente vai avançando para o fim dos tempos, a atividade angelical vai aumentando. E isso é bem interessante. Isso só vai falar isso, não vai dar mais spoiler, não. Inclusive, ele vai falar, né, de experiências com anjos, ele vai defender que, inclusive, na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, haviam anjos cantando ali, porque é um cântico bem parecido com o que os anjos falaram aos pastores, né, no nascimento de Jesus, e que nesses momentos, assim, de que as coisas são pessoais para Jesus, é mais comum, né, a gente entrar nessa atmosfera celestial e anjinhos começarem a aparecer. E tem até não sei se tu já escutou a música Fly, do Jason Upton. Eu não sei, porque eu já ouvi o Jason Upton algumas vezes e... Tipo, sabe, aleatório, bota no Spotify lá, tipo, Jason Upton. Tipo, aleatório. Aí eu não sei o nome das músicas, mas pode ser que já... E eu não prestei atenção também, então, enfim. Só podia ter falado que não aqui, mas beleza. Eu quis me justificar. É lógico. Tem a música Fly, que é uma experiência que se escuta na gravação. E tá no Spotify, tu pode escutar agora, depois. Meu Deus, assim que a gente acabar essa gravação, eu vou escutar. Onde eles estavam gravando, era um momento ali, né, que as gravações... Não é uma gravação do tipo, vai ali e grava uma música. É tipo, não, vamos cultuar a Deus e enquanto isso vamos gravar alguma coisa. E parece que já começou a acontecer algumas coisas diferentes, assim, nesse momento de uma criança, parece que, tipo, ela já viu algo, e eu sei que no fim, no fim não, né, quando já tava gravando, assim, o cara do som, ele viu que tinha um canal extra, assim, que tava captando um som diferente, que não vinha de nenhum outro microfone, não era um som que estava vazando do microfone do Jason Upton, nem de nenhum outro, era um outro canal. Que da hora. E no fim tinha uma segunda voz ali junto com o Jason Upton fazendo umas firulas, assim, um som bem diferente, assim, bem exótico. E tá na música Fly. E ele fala sobre isso em testemunhos e tem uns anjinhos cantando lá junto com o Jason Upton. Sensacional, acabei. Tipo, com quem você fez collab no seu último álbum? Com anjos. Dá licença, tipo, superou. Ele bateu, zerou na vida. Featuring Gabriel. E não é o seu namorado. Poderia ser. Que também é um anjo. Que também canta e também
é um anjo, enfim. Ah, gente, piadas à parte aqui, mas já pensou? Fit Gabriel. Tipo, anjo Gabriel. Ah, não, sensacional. E ele vai falar porque também ele tem uma pegada muito de fim dos tempos também, de... Ah, total, né? O Bob sempre traz um pouquinho disso aí nos livros dele. E é isso, gente. É isso, tá, amigo? Se você quiser passar suas redes sociais, fazer o seu jabá do seu curso agora. Menino, a Abner esteve na mesma chamada de vídeo que o Michael Heiser. Coisas que Deus faz, né? Meu Deus. Jamais ia imaginar isso. Há 2 anos atrás, vendo os videozinhos do Michael Heiser, fritando minha cabeça. Aí tava lá numa videochamada. E ainda fiquei sabendo semana passada que um missionário americano, que é aqui da cidade, foi aluno do Michael Heiser nos anos 90. Que Quando ele me demais. falou isso, eu fiquei, meu Deus, nossa, a Gravataí é muito top, né? A gente tem a... Mas foi demais. Bom, minhas redes sociais, Abner Beu, em todas elas. Beu não é meu sobrenome, Beu é meu apelido. Só pra eu deixar claro. Todo mundo acha, né, que esse é o sobrenome. Eu já recebi Abner Abreu. Me chamaram de Abner Abreu. Bacana. Mas é Abner Beu, Instagram, Twitter. E então a gente finalizou essa semana o curso Sobrenatural para falar sobre anjinhos, falar sobre seres celestiais, querubins, demônios, Satanás, o plano de Deus nisso tudo, por que existem esses seres, de onde eles surgiram e qual vai ser o fim deles, ou não fim deles, e como eles interagem agora. E foi pela Base Cursos, fiquei muito feliz, muito honrado. E tá lá no site da Base, abase.org /cursos. Não sei, vou... Eu acho que é. Deixa eu abrir o meu aqui pra ver. A pessoa faz propaganda do curso, não sabe nem o site pra... É isso mesmo. Enfim, é só você ir na Base.org e procurar os cursos. Vai estar lá o curso. Exato. Vitor, por favor, não brinca com a gente. É isso aí, base.org /cursos. Exatamente. E tá lá o curso, faça, você, né, vai me ouvir aí mais um pouquinho. E o feedback foi bem legal, o pessoal curtiu. E é isso. Então é isso, gente. Foi um prazer, amigo. Muito obrigado por estar aqui de novo. Não, de verdade, quando eu pensei em gravar sobre esse livro, eu falei, não, eu não vou gravar sozinho. Eu preciso chamar o Abra pra gravar comigo. E eu amei. Amei. Muito obrigada. A honra foi minha. Sempre bom trocar esse papo contigo. E valeu demais. É nóis. Então tá bom, gente. Então é isso. Até o próximo episódio. Eu vou parar de falar até semana que vem, porque eu não tô tendo... Como vocês viram, a minha rotina está mudando, uma loucura. Então não tô conseguindo gravar toda semana. Então até o próximo episódio. Um beijo e um queijo.